Ela presenciou seu namorado com outra. E, tomado por uma fúria incontrolável, decidiu se vingar, beijando o primeiro rapaz que aparecesse. O que ela não imaginava é que esse ato impulsivo resultaria em uma situação muito mais complexa. Sem saber que o homem com quem se envolveu era um influente e um rico empresário, acabou beijando em público, mas ela não percebeu que ele estava em uma conferência e ele era um homem muito rico e influente. Serkan, vendo a saia justa que se meteu, pegou ela e saiu calmamente do local, pois a imprensa inteira estava olhando para eles. Irritado, ele disse que vai processar Eda por denegrir a sua imagem em público. Os dois têm uma longa discussão que durou até a noite. Então eles chegaram em um acordo. Fingiram um noivado por 2 meses, para evitar danos à sua reputação. E ela seria sua noiva por 2 meses. Depois eles terminariam com uma desculpa qualquer, rolou até um contrato. Ela disse que enquanto estiverem juntos, ele não poderia tocar nenhum fio de cabelo dela. Serkan até achou engraçado. Ele dá um cheque de um valor absurdo para a moça comprar um anel de diamante. Ela vai na joalheria e acaba escolhendo o menor anel que eles tinham. Só que ao mostrar para Serkan, ele suspira e diz que é muito pequeno. E as pessoas iriam rir da cara dele. Ele manda ela escolher novamente, mas ela está constrangida, pois nunca viu valores tão absurdos. E no fim ele acaba escolhendo um anel no formato de uma flor com 6 diamantes e coloca no dedo de Eda. E ela não consegue esconder a sua felicidade. No outro lado da cidade, a mãe de Serkan acabou descobrindo o noivado do filho e ela ficou indignada, pois não sabia de nada. Então ela dá a informação de Eda para seu investigador pessoal e ele descobre que Eda na verdade era uma moça de família pobre, o que para a mãe de Serkan é um enorme problema. O rapaz leva Eda para conhecer a sua mãe. Ela fica encantada com a casa, pois nunca tinha visto tanto luxo. A mãe de Serkan não deixou barato e de chegada começou a humilhá-la, dizendo como ele era capaz de casar com uma florista, porque ela seria totalmente contra aquele casamento. Mas a moça também não ficou para trás e se defendeu no meio de toda aquela confusão. O rapaz olha aquela cena e acha engraçado. Para melhorar a situação, ele resolve dar um trabalho para ela em seu escritório, mas as coisas não seriam tão fácil assim, e a treta dos dois só estava começando. Certo dia ele a chamou na sua sala. Ela chegou e sentou. Ele disse que não havia pedido para ela se sentar, e sem se intimidar, ela respondeu com um sorriso doce, afirmando que agora já estava ali, e que se ele desejasse, poderia expulsá-la. O jovem empresário se surpreendeu com a ousadia dela, mas ao mesmo tempo admirou sua personalidade firme e encantadora. Eda perdeu os pais quando era pequena e foi criada pela sua tia, e ao saber que sua sobrinha tinha um namorado, a tia insistiu para que ela levasse ele para jantar em sua casa. A moça ficou um pouco desconfortável, pois ele era um homem muito rico e sua família era humilde e não sabia o que poderia acontecer. Só que ele acabou concordando em ir na casa da tia da moça. Porém, ele acabou ficando o dia inteiro envolvido no trabalho e acabou esquecendo do compromisso. E ele estava em uma reunião quando ela entra na sala para falar com ele. Mas o rapaz não gostou nada disso e disse que resolveria o assunto depois. Mas ela calmamente disse que ele deveria honrar os seus compromissos como um homem, o que o deixou os funcionários paralisados pela ousadia dela, pois ninguém falava assim com o chefe. Então ele teve que se levantar e ir junto com ela. Os funcionários caíram na risada. O homem estava furioso e disse que ela nunca deveria fazer aquilo de novo, pois ela tinha desafiado ele em frente dos funcionários. Mas à noite eles vão ao jantar na casa da tia da moça. Todos estavam se divertindo e conversando, enquanto as amigas dela admiravam a beleza do rapaz. Eda leva ele para conhecer a casa, e apesar de ser uma casa humilde, era tudo muito organizado. E Serkan agradece pela noite, pois estava estressado e isso ajudou muito. Mas porém ele fala que tudo isso que eles estão vivendo é uma atuação e nada era real. Mas aos olhos dizem outra coisa. Apesar de todas as brigas, algo estava mexendo com ela. No dia da festa do noivado, ela colocou um vestido e ele acaba ficando surpreso, pois ela ficou linda e ele nem conseguia disfarçar. Os convidados da festa eram todos milionários e pessoas muito importantes, o que deixou a moça de fora da conversa, pois ela era uma simples florista. E as conversas eram só sobre investimentos. Então perguntaram para ela o que ela fazia. Ela não se reprimiu e disse que era uma florista. Eles acabaram rindo da cara dela. E ela olha triste para Serkan, que não a defendeu. Naquele mesmo momento, ela se arrependeu de ter entrado no mundo de Serkan, agora querendo ir embora da festa. Ele vai atrás dela e dá um colar para ela, mas ela disse que não a merecia. Então ele faz uma mágica que deixou ela feliz. Ele fala para ela se virar e colocou o colar no seu pescoço. E eles estavam desenvolvendo sentimentos sinceros um pelo outro. Só que Serkan recebeu a má notícia que sua empresa havia perdido bilhões de dólares, o que deixou ele enfurecido com tudo aquilo. E ela tenta falar com ele, convidando ele para ir dançar um pouco para
para se distrair, mas ele, irritado, acaba sendo rude com ela na frente de todos, o que deixou-a de coração partido. Eda fala para ele que sabe que tudo aquilo era uma armação, mas não estava no contrato que ele podia humilhar ela na frente das pessoas. Ele fica quieto, pois sabia que tinha errado. À noite, ela está reclamando com suas amigas, chamando ele de monstruoso e sangue frio, mas ela não sabia que ele estava bem atrás dela e estava achando graça dela estar irritada. Ele convida ela para dançar. Ele pergunta se ela se arrependeu de ter aceitado noivar com ele, e ela disse que não. Os dois se aproximaram por alguns segundos e esqueceram que tudo aquilo era uma farsa e acabaram se beijando e são aplaudidos por todos. Ao olhar as estrelas, ele coloca o casaco nela para não passar frio e conversaram por horas, mas na saída ela colocou o colar na mesa e Serkan, ao olhar o colar, entendeu que tudo era uma farsa e nada daquilo era real. Na manhã seguinte no escritório, as coisas mudaram. Ela se atrasou apenas uns minutos e foi severamente punida por ele. Ao entrar sem bater no seu escritório, ela é repreendida novamente. Então, Eda pergunta por que tanto mau humor e Serkan, irritado, diz que ela em 2 meses vai estar fora de sua vida e ela não era importante para ele. Na verdade, ele só queria que ela ficasse perto dele, mas o seu ego não deixava ele admitir. Eda não entendia e estava ficando louca com o jeito imprevisível de Serkan. À noite, ele liga para ela, mas ela não quer atender, mas acabou atendendo e ele já estava na sua casa e convidou para dar uma volta. Se você quer saber o que acontece nos próximos capítulos, basta deixar um comentário, curtir o vídeo e seguir o canal. A continuação estará disponível em breve. Até lá!